Fala pessoal, professor Jaime para mais uma aula de biologia, como sempre. E hoje na nossa aula nós vamos falar sobre os equinodermos. Ou seja, logo de cara aí nós já temos a imagem de quem seriam os equinodermos. É lógico que é o melhor amigo do Bob Esponja, o Patrick. Então vamos lá. Então, quais são as características dos equinodermos? Primeiro, revestimento e proteção. A epiderme simples recobre o esqueleto e os espinhos. Então, uma das características dos equinodermos é possuírem uma espécie de esqueleto e espinhos. Só que ele possui uma epiderme em volta dele. Então, os equinodermos não possuem concha, galera. Aquilo dos equinodermos que endurece quando seca não é uma concha, ao contrário dos moluscos que possuem concha. Os equinodermos não possuem concha. Eles possuem, na verdade, um esqueleto, tá? Um esqueleto que não é um esqueleto igual ao nosso. Os espinhos, que servem como proteção, principalmente do ouriço do mar, são bem alongados e às vezes providos de glândulas venenosas. Então existem alguns ouriços que eles possuem glândulas venenosas, que doem e que podem causar uma série de problemas de saúde nas pessoas. Algumas espécies possuem ainda pequenas pinças pedicelárias, que a gente chama, que servem para defesa e para manter sempre limpa a superfície do corpo. Então, sustentação e locomoção. Possuem endoesqueleto de placas calcárias, móveis, articuladas ou fixas, tá? E o que acontece? Além disso, eles possuem um sistema interno chamado de sistema ambulacrário. É um sistema de vasos por onde passa a água ali dentro que vai movimentar grande parte do corpo. E esse sistema ambulacrário que vai permitir que os pés deles se locomovam e eles consigam andar, se mexer bem devagar, sim, bem devagar, tá? Mas os que conseguem andar, se locomover, eles se locomovem a partir desse sistema chamado de sistema ambulacrário. As placas podem ser macroscópicas, distribuídas pelo corpo, como os pepinos do mar, ou constituir uma carapaça muito resistente, como nos ouriços, tá? Então, os ouriços, eles possuem uma carapaça bem resistente. Nesses animais, a locomoção é lenta e é feita pelos pés ambulacrários, como eu disse, e ainda por espinhos movidos por músculos. Nutrição e digestão. O sistema digestivo é completo, exceto no ofiuros, que a gente vai ver daqui a pouco. A estrela do mar são carnívoras e predadores. Vocês acreditam nisso? Apesar de a gente pensar que a estrela do mar está ali só filtrando, não, elas são carnívoras e são predadoras. Seu alimento preferido são as ostras. Então a estrela do mar, ela come ostra, galera. Apesar da potente musculatura das ostras, as estrelas do mar conseguem abrir-lhe as válvulas, ou seja, as conchas, introduzir seu estômago e lançar enzimas, ocorrendo a digestão externa. Então elas conseguem abrir, jogar o estômago delas para dentro ali, tá? Liberar uma substância, vai liberar enzimas e vai ocorrer a digestão externa. Aí depois elas vão abrir e se alimentar melhor. Já os ouriços do mar alimentam-se de algas, que são trituradas pelos 5 dentes calcários que formam a chamada de lanterna de Aristóteles. Então o ouriço ele já come alga. Já a estrela do mar não, ela vai comer ostra. Então, circulação. Não possuem coração, nem mesmo sistema circulatório típico. Existe, porém,
um reduzido sistema de canais onde circula o líquido incolor contendo amebócitos. Então, esse sistema de canais que é justamente o sistema ambulacrário que eu havia falado. A respiração por divisão ocorre no sistema ambulacrário. Então, o sistema ambulacrário, ele tem, como vocês podem ver, várias funções. Ele é essencial para a vida dos equinodermos. Excreção. Não existe nenhum órgão especializado para a excreção. Também nos pés ambulacrários. São liberados ali pelos pés ambulacrários, são liberados por difusão. Sistema nervoso. Não há gânglios, mas sim um anel nervoso próximo à região oral, de onde saem os nervos radiais. Então é um disco, tá? É um disco que fica bem próximo ao centro e a partir desse disco saem os nervos radiais para o restante do corpo dos equinodermos. Possuem células táteis na superfície do corpo, então eles vão sentir a presença, eles vão sentir se alguém estiver encostando neles. Reprodução. São animais de sexos separados e de fecundação externa, ou seja, o óvulo e o espermatozoide são liberados na água, mas nós temos macho e fêmea. Os órgãos sexuais são simples, existindo geralmente apenas gônadas sem ductos genitais. O desenvolvimento é indireto a partir de larvas. Então, primeiro você vai ter uma fase de larva, que depois vai sofrer uma metamorfose e virar o equinodermo adulto. Então, temos aqui a classificação. Então, a primeira classe aí é a crinoidea, ou crinoides. Estes equinodermos são semelhantes a flores, vivem desde abaixo da linha da maré baixa até profundidades abissais, então regiões muito profundas. O corpo é um pequeno cálice em forma de taça de placas calcárias. Boca e ano estão presentes na superfície oral, alimentam-se de plânctons e de detritos colhidos pelos tentáculos dirigidos à boca pelos cílios. Exemplo é o lírio do mar. Então você vê aí o lírio do mar, né, que está aqui na fotinha, as duas fotinhas, parece uma plantinha, mas na verdade não é uma plantinha, assim como também não é um coral. Um coral é um quinidário. Ele, na verdade, é um equinodermo. Quando os plânctons passam ali, tá na borda, o plâncton, que ele passa por ali, querendo ir em caminho ao siri cascudo para roubar a fórmula do hambúrguer de siri, do siriqueixo, ele acaba sendo preso ali pelos cílios do lírio do mar. Bom, classe Equinoidea, que é a classe do ouriço do mar e das bolachas da praia, que são essas estruturas aqui, tá? Os membros desta classe têm o corpo arredondado, sem braços ou raios livres, mas possuem espinhos delgados e móveis, no caso do ouriço, tá, galera? A bolacha, não. Em um ouriço do mar comum, as vísceras estão encerradas em uma carapaça. Então, aqui dentro dessa região estão os órgãos, as vísceras, né? Boca e ânus são centrais, mas em polos opostos. Então, vai ter aqui a boca e o ânus lá em cima. A boca aqui embaixo e o ânus lá em cima. Ouriços alimentam-se de plantas marinhas, matéria animal morta e pequenos organismos. Então, eles vão se alimentar de pequenos organismos e material que tiver ali no fundo, já que eles não nadam, só se rastejam. Bolachas da praia alimentam-se de partículas orgânicas da areia ou do lodo através da ingestão direta ou por meio da rede de muco. Então, elas também se alimentam também muito pouco, também não são grandes predadores como a estrela do mar. Beleza, galera? Classe Asteroidea, que é a classe da estrela do mar. As estrelas do mar abundam em quase todas as costas marinhas, especialmente em praias rochosas
e ao redor de pilares de portos. Então, principalmente quando tem rocha, que elas gostam de ficar escondidas entre as rochas, vai ter bastante estrela do mar. Várias espécies vivem desde as linhas da maré até profundidades consideráveis na areia e no lodo. O corpo de uma estrela do mar consiste de um disco central e 5 raios ou braços afilados. Então ela possui um disco central, aqui, tá, galera? E normalmente esses 5 braços. Na superfície aboral ou superfície ou superior, há espinhos calcários, os quais são partes do esqueleto. Então, normalmente, a estrela do mar ela possui espinhos não tão pontiagudos para a gente, mas para outros organismos menores, sim. O ânus é uma abertura diminuta próxima ao centro da superfície aboral. Então, o ânus, assim como no ouriço, ele é um orifício bem pequeno que está aqui em cima. A boca está dentro da superfície oral ou inferior, tá? Ou seja, na parte de baixo. Sistema ambulacrário, que é esse sistema de vasos aqui, tá? Então, a estrela do mar, ela possui esses pés ambulacrários por toda a extensão dos seus braços, dessas 5 pontas dela. Na ponta de cada braço há um tentáculo tátil e uma concha ocelar sensível à luz. Então ela consegue perceber a luz aqui nas pontinhas. E ela tem um tentáculo tátil, que ela consegue tatear as coisas antes de ir. As estrelas do mar alimentam-se de moluscos, crustáceos e vermes tubícolas. Algumas alimentam-se de matéria orgânica em suspensão e até mesmo animais pequenos e ativos, como peixes. Ocasionalmente podem ser capturados. Reprodução. Óvulos e espermatozoides são postos na água e no mar, onde ocorre a fecundação, ou seja, a fecundação externa. Agora, uma característica também interessante da estrela do mar é a alta capacidade de regeneração que a estrela do mar tem. Se você pegar e cortar uma estrela do mar aqui no meio, essa estrela do mar ela vai se regenerar formando novas 2 estrelas. Agora, isso você tem que ter a região central, que é onde está a maior parte dos órgãos, para poder se regenerar uma na outra. Agora, se for só cortar da pontinha da estrela, essa pontinha não vai gerar nada, mas essa daqui vai regenerar o seu braço que falta. Tá? As estrelas do mar elas têm essa característica de regeneração. Classe Ophiuroidea, ou o Ophiurus, que a gente falou lá atrás. Os Ophiurus têm um disco pequeno, arredondado, com 5 braços distintos, longos, delgados, ou seja, finos, articulados e frágeis. Elas se parecem também com a estrela do mar, né? Só que a diferença é que os braços são finos e alongados. No braço há um ramo do sistema ambulacrário. Os pés ambulacrários são ventrolaterais sem ventosas. Não tem ventosas como um polvo, por exemplo. Eles são sensitivos, auxiliam na respiração e podem levar alimento à boca. Então, eles conseguem pegar o alimento e levar à boca. Já é diferente da estrela do mar, que a estrela do mar, os braços não têm tanta mobilidade para levar o alimento até a boca. Vivem desde água rasa a profunda. Então, pode encontrar em água rasa ou bem profunda. Podem se esconder embaixo de pedras ou plantas marinhas ou no lodo e areia. Então, também são animais que preferem ficar escondidos entre as pedras. Os equinodermes não são animais que ficam muito em locais expostos. São ativos à noite. Movem-se por movimentos serpenteantes, ou seja, os braços com movimentos semelhantes a de uma serpente. Alimentam-se de pequenos crustáceos, moluscos e outros animais e detritos do fundo. Podem servir de alimento
para os peixes, tá? Os peixes adoram comer o Ophiuros. Exemplo é a serpente do mar. Então, como eles vão serpenteando, eles receberam esse apelido de serpente do mar. Classe Holoturoidea, ou Holotúrias, que, em oposição aos outros equinodermos, a Holotúrias tem o corpo delgado alongado. É o pepino do mar, tá? A boca é circundada por 10 a 30 tentáculos, que são modificações dos pés ambulacrários bucais. Então, ele vai ter vários tentáculos perto da boca. O lado ventral se encontram os pés ambulacrários com ventosas que servem para a locomoção. As holotúrias movem-se como lesmas e no fundo do mar ou calvam o lodo ou areia, tá, da superfície, deixando somente as extremidades do corpo expostas. Quando perturbadas, contraem-se lentamente. Então elas se contraem bem devagar para evitar a percepção delas e poderem se esconder, tá? Então normalmente elas cavam no lodo ou areia, deixando somente uma pequena somente a extremidade exposta. O alimento é de material orgânico, dos detritos do fundo, que é empurrado para a boca, ou de plâncton, aprisionando o muco nos tentáculos. As holotúrias frequentemente são os invertebrados dominantes nas partes mais profundas dos oceanos. Então, nos oceanos, nas partes mais profundas, nós vamos ter uma grande quantidade desse tipo de equinodermo. O exemplo aí é o pepino do mar. E qual é a importância? Tá? Os equinodermos são pouco usados como alimento. No entanto, habitantes da bacia do Mediterrâneo comem, assadas ou cruas, as gônadas do ouriço do mar. As paredes do corpo do pepino do mar, após serem fervidas e secas, produzem o trepangue usado para fazer sopas. Deve ser uma delícia. As vísceras de vários equinodermos são usados como isca de peixes. As estrelas do mar podem danificar culturas comerciais de ostras e mexilhões, trazendo sérios prejuízos aos criadores. Então, hoje em dia existem fazendas de ostras, né? E as estrelas do mar podem ir lá e atacar as fazendas de ostra e matar as ostrinhas, trazendo grandes prejuízos. Está nas pesquisas biológicas a maior utilidade dos equinodermos. Muitos são os ensaios experimentais sobre fecundação e desenvolvimentos feitos com o ouriço do mar. Curiosidade: Equinodermata é o maior filo animal que não possui nenhuma representação em água doce e nem em vida terrestre. Exatamente, nós só vamos encontrar equinodermos em água marinha, ou seja, em água salgada não vamos encontrar equinodermos em outros ambientes do ciclo. Então não dá para você criar uma estrela do mar dentro do aquário, a não ser que seja um aquário de água salgada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar aquele like maneiro. E até a próxima. Valeu, galera. Fui!